só aprende digitando, mas por outro lado aprende. Uma coisa que... Tá bom. Então, eu vou passar agora para o capítulo 6, que é um capítulo que se chama, intitulado Unicidade Ergódica. Eu sofri um bocado com o título porque em inglês é Unique Ergodicity, que traduzido literalmente significaria ergodicidade única. Mas ergodicidade única me soa muito meio esquisito. Em todo caso, é mais fácil de escrever a definição. Nós dizemos que uma transformação F é unicamente ergódica se, ou ergodicamente única, se ela admite exatamente uma medida invariante ergódica. Exatamente uma probabilidade invariante. Como nós... vamos supor aqui que M, espaço métrico compacto, digamos. Se vocês olharem o livro, não tem, a hipótese é mais fraca. E F é uma transformação de M em M contínua. Então, nessas condições vale, em particular, nessas condições vale o teorema da decomposição ergódica, que diz que toda medida invariante se escreve como combinação linear de medidas invariantes ergódicas. Ora, só existe uma probabilidade invariante, portanto, ela é necessariamente ergódica. Daí a expressão unicamente ergódica significa que tem uma única medida invariante e ela é ergódica. Por que a gente estuda esse tipo de situação? Bom, é uma propriedade muito particular, tá? A maior parte dos sistemas das transformações tem infinitas medidas invariantes. Por exemplo, se tiver pontos periódicos, para cada ponto periódico para cada órbita periódica tem a medida delta Dirac na órbita periódica. Isso já dá uma medida invariante. Se tiver duas órbitas periódicas diferentes, já não é unicamente ergódica, tá? Então, é muito particular. Então, em termos de amplitude, é uma classe muito restrita. Por outro lado, como é uma propriedade forte, significa que qualquer transformação que tenha essa propriedade vai ter muitas outras propriedades, vai ter uma teoria muito rica. Então, talvez a melhor coisa a fazer seja a gente começar por caracterizar essa propriedade de outras formas. Eu vou escrever aqui uma proposição que dá 6 maneiras diferentes de caracterizar a unicidade ergódica. Então, as duas primeiras, de fato, eu já falei, que é F admite uma única, é a definição, uma única probabilidade ergódica. B, F admite, uma única probabilidade invariante. F admite uma única probabilidade invariante ergódica. Elas são equivalentes, eu já expliquei por que A implica B. A volta é essencialmente o mesmo argumento. Como toda medida invariante é a combinação convexa de medidas ergódicas, se você tem uma única ergódica para formar combinações, você forma uma única combinação. C. Para toda função contínua, de M em R, a sequência 1 sobre N, soma J de 0 a N menos 1, φ composta com FJ, converge uniformemente.
para uma constante. Para toda φ contínua, a sequência converge em todo ponto para uma constante. E E e F são versões disso aqui para toda φ uniformemente contínua. Para toda φ uniformemente contínua. Aí você tem de novo convergência uniforme. Ou em todo ponto. Então, o que caracteriza a propriedade de unicidade ergódica é que as médias orbitais convergem, não em QTP, como diz o teorema de Birkhoff, mas em todo ponto, e a convergência é uniforme e o limite é uma função constante. Tá? Por que isso aí é verdade? A maior parte dessas implicações são imediatas. Deixa eu escrever aqui aquelas que são triviais. C implica D, implica E, que implica F. Não, C implica D e E implica F. São triviais, porque se você tem convergência uniforme, tem convergência em todo ponto. C implica E D implica F também são triviais, porque se vale para toda a função contínua, vale para toda a função uniformemente contínua. O que mais aqui é trivial? Se admite uma única probabilidade invariante, então admite uma única probabilidade ergódica. Também é trivial. Não, não. D, retirei. Retirei. A diferença entre C e D é que aqui é convergência uniforme, aqui é em todo ponto. Tá? É pontual. Eu só não escrevi pontual porque eu quero enfatizar a palavra todo, por oposição a quase todo. Tá? Absolutamente crucial. Aliás, não faria sentido falar em quase todo porque não tem medida aqui. Isso é uma das poucas situações no curso em que a gente não lida com duplas. A gente tem uma F e a μ vem dada por... A medida invariante é a única medida invariante dela. Tá? Mas ser unicamente ergódica é uma propriedade da transformação. Tá? Então, o que falta? O que eu vou provar mais? Vou provar que F implica A e que B implica C. Então, suponha que você tem duas medidas, μ e ni, probabilidades ergódicas. Eu me enrolei aqui, deixa eu ajeitar. Aqui no texto está ao contrário, está ergódica primeiro e está ergódica e aqui está invariante. Manter a notação. Tá? E continua sendo verdade que A implica B, porque se eu tenho uma única probabilidade ergódica, então tenho uma única invariante. Então sejam μ e ni probabilidades ergódicas. Aí, dada qualquer
φ uniformemente contínua. Aliás, observem que... Deixa eu ser um pouco mais preciso aqui. A minha hipótese é que vocês já perceberam que se eu suponho que o espaço métrico é compacto, não faz muito sentido ficar diferenciando entre contínuo e uniformemente contínuo, tá? Então, de fato, nessa proposição eu não estou supondo compacto. Então, dada qualquer φ uniformemente contínua, eu tenho que 1 sobre n soma com j de 0 a n menos 1 φ composta com FJ, calculada em FJ de x, converge. Eu estou com a hipótese F, né? Converge em todo ponto para uma constante. Essa é a minha hipótese aqui. Vamos chamar essa constante de C. Então, isso aqui converge para C em todo ponto. Tá? Bom, por outro lado, o teorema de Birkhoff diz que se eu integrar esse limite com relação a μ, obtenho a integral da função com relação a μ. Então, o teorema de Birkhoff, o teorema ergódico de Birkhoff, implica que C é a integral de φ de μ. Mas também implica, pela mesma razão, que C é a integral de φ de n. De acordo? Então, as integrais são iguais. Logo, integral de φ de μ é igual a integral de φ de n para todo φ uniformemente contínuo. Certo? Bom, tem uma proposição no capítulo 0 que diz que se você conhece as integrais de uma medida para toda a função uniformemente contínua, você conhece a medida. Então, isso aqui implica que μ é igual a n. Dizer que duas medidas são iguais é dizer que elas dão as mesmas integrais a toda a função mensurável. Mas quando você está num espaço métrico, você pode impor essa condição só em certos subconjuntos suficientemente grandes do espaço das funções mensuráveis. Por exemplo, as funções características. Ou, por exemplo, as funções contínuas. Ou, por exemplo, as funções uniformemente contínuas. Tá? Essa é uma proposição. Não, eu provei aqui a unicidade, não provei a existência, né? Eu provei que se vale F, então A tem no máximo uma medida. Daí eu tenho que resolver isso melhor no texto, não está 100%. É daí que você queira ter a compacidade no cenário para garantir a unicidade, para garantir a existência. O que isso dá é a unicidade aqui. Né? O teorema da existência. Agora falta então provar que B implica C. Que se existe uma única medida invariante, então nós temos aquela convergência para toda a função, convergência uniforme para toda a função contínua. Então suponha que não. Suponha que negue C. Suponhamos que C não vale.
eu escrevi esses enunciados sempre. Vocês me desculpem, eu tenho que ajeitar isso aqui. Eu estou desconfortável. Vou voltar a colocar o compacto aqui. E aí eu vou apagar isso. Isso aqui não faz muito sentido. No caso compacto, C é a mesma coisa que E e D é a mesma coisa que F. Eu quero ter compacidade. Então, suponhamos que C não vale, quer dizer que existe alguma φ contínua, tal que essa sequência não converge uniformemente para uma constante. Bom, como eu estou supondo compacidade, eu sei que existe alguma medida, alguma probabilidade invariante. Então, seja aqui mesmo antes, seja μ, alguma probabilidade invariante. Então, eu suponho que isso não vale. Então, essa sequência não converge uniformemente para uma constante, portanto, em particular, não converge uniformemente para a integral da φ com relação a μ. Então, em particular, existe epsilon, tal que, para todo n, 1 sobre n soma com j de 0 a n menos 1 φ f j xn menos integral da φ de μ é maior que epsilon para algum xn. Existe xn o que eu estou dizendo aqui é que essa sequência não converge uniformemente para essa constante. A hipótese é que não converge uniformemente para nenhuma constante. Eu estou usando um caso particular. Tá certo? Ok. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou considerar uma certa probabilidade νn, que é a probabilidade 1 sobre n, soma com j de 0 até n menos 1, delta de Dirac na órbita do xn. Eu coloco uma delta de Dirac em cada ponto da órbita do xn, entre 0 e n menos 1, e aí normalizo para ficar uma probabilidade. Tá? Por que eu faço isso? Porque, então, essa expressão que está aqui pode ser escrita de uma maneira mais sugestiva. Integral de φ dnn. É a mesma coisa. Integrar com relação a delta Dirac é calcular o ponto, calcular a função do ponto. Tá? Então, a hipótese de que a sequência não converge uniformemente para essa constante em particular significa que eu consigo encontrar uma sequência de probabilidades tais que a integral da φ relativamente a essa sequência está afastada, uniformemente afastada da integral da φ com relação a μ. O que eu vou fazer agora? Vou passar o limite. No limite, por convergência fraca, o limite ainda vai satisfazer essa relação.
E, dada a forma dessas NINs, o limite será uma medida invariante. Então, eu vou encontrar uma NI diferente da MI, diferente porque até dá integrais diferentes para essa aqui, que é invariante pela... Tá? Então, a gente agora toma... Posso apagar? Seja Ni um ponto de acumulação da sequência Ni-N. Quer dizer, Ni é o limite de 1 sobre NK, soma J de 0 NK menos 1, delta FJ de XNK. Esse é o limite na topologia fraca estrela para alguma sequência NK. Certo? Então, Ni é uma medida invariante, é probabilidade invariante. Esse é um argumento que eu já fiz uma vez, não vou fazer de novo. Sempre que você constrói uma sequência como essa, qualquer ponto de acumulação é uma medida invariante. E integral de φ de Ni é o limite das integrais de φ de NK, por definição de NiNK, por definição de topologia fraca estrela, e, portanto, essa integral de φ de Ni menos a integral de φ de Mi é maior ou igual que epsilon. Logo, Mi é diferente de Ni. Certo? Eu acho que esse argumento aqui explica talvez melhor do que qualquer outra coisa o que significa ser unicamente ergódico. Você tem que estar com as convergências indo das médias de Birkhoff, do teorema de Birkhoff, indo uniformemente para aquilo que tem que ir, porque caso contrário você vai deixando um rastro que permite construir uma medida invariante diferente. Tá certo? Você está supondo que as funções são limitadas? A resposta é não. Eu ia dar um exemplo. Do jeito que você perguntou, é fácil de dar um contra-exemplo. Você pega... Isso é uma sequência de funções contínuas, convergindo em todo ponto para a função nula, mas está longe de convergir uniformemente. Tá? E eu acho que você pode modificar esse exemplo para obter um exemplo uniformemente limitado. Convergência pontual em todo ponto de funções contínuas e o limite é contínuo não garante que a convergência é uniforme. Esse mesmo exemplo, né? Esse mesmo exemplo. Em todo ponto, essa sequência converge para 0, né? E é uniformemente limitado. Tá? Ok. Talvez seja na hora da gente conhecer algum exemplo de transformação unicamente ergódica. Eu quis primeiro provar essa proposição para nos dar ferramentas para calcularmos.
proposição, toda rotação irracional de S1 é unicamente ergódica. Existem vários tipos de sistemas que são unicamente ergódicos, eles não têm muito a ver uns com os outros, são construções diferentes. O mais básico é esse aqui. Eu vou generalizar um pouco, então é importante prestar atenção nos ingredientes do argumento que eu vou apresentar aqui. Aliás, você pode demonstrar isso de várias maneiras, eu vou escolher a mais econômica. Então, F é uma rotação de S1 em S1, irracional. Por que eu coloco irracional? Será que racionais não podem ser também? Claro que não. Uma rotação racional está cheia de órbitas periódicas. A rotação de 1/3, todo ponto do círculo é ponto periódico do período 3. Então, cada uma delas gera uma delta Dirac, que está cheia de medidas invariantes. Mas as irracionais, pelo contrário, só tem uma medida invariante e nós sabemos quem é, que é Lebesgue. Medida de Lebesgue. Então, seja F uma rotação irracional, M é a medida de Lebesgue, e que nós sabemos já que M é invariante e M é ergódica. Certo? Eu vou tentar provar uma dessas caracterizações aqui da proposição. Vou pegar uma função contínua. Eu vou tentar provar que 1 sobre n soma φ composta com fj converge uniformemente para uma constante e eu vou dizer quem é, eu suspeito quem é essa constante. Aliás, não vou provar uniforme, vou provar em todo ponto. Deve ser mais fácil um pouquinho provar em todo ponto que provar uniforme. E a proposição diz que não faz diferença. Então, como é que eu vou fazer isso? Primeira observação. Em algum ponto é fácil. Pelo teorema de Birkhoff, existe algum ponto Z tal que 1 sobre n soma mi é m, né? É Lebesgue. Não é bem o teorema de Birkhoff. O teorema de Birkhoff mais a ergodicidade. Mas o fato de que essa medida é ergódica. O teorema de Birkhoff nos diz muito mais. Diz que isso é verdadeiro para quase todo o Z. Mas eu não vou usar quase todo. Eu vou usar que existe algum Z. Então, tem um ponto Z. Então, se eu calcular a média de Birkhoff dele, ela converge para essa integral. Agora eu quero provar que em qualquer outro ponto x isso também acontece. Tá? Então eu pego agora um ponto x qualquer. Agora atenção. Primeiro, a órbita do x,
Eu vou falar primeiro, contar o filme primeiro. A órbita do X é densa, porque isso é uma rotação irracional. Então, uma hora, mais cedo ou mais tarde, por um certo tempo K, o iterado do X, o késimo iterado do X, vai estar aqui muito perto, tão perto quanto eu queira do Z. Esse é o primeiro capítulo da novela. Segundo capítulo. A partir desse momento, se eu iterar o Z e o FK de X, pela rotação, eles vão permanecer sempre próximos. É uma rotação. De acordo? Se eles permanecem próximos, o φ dos iterados, para um ponto e para o outro, estarão próximos, porque a φ é constante. Perdão, porque a φ é contínua. Então, a média de Birkhoff do Z e a média de Birkhoff do FK de X estão próximas. Porque são médias de duas sequências que ficam próximas em cada iterado. Então, o que é que eu concluo desse jeito? Que a média de Birkhoff do Z está perto da média de Birkhoff do FK, que é igual à média de Birkhoff do X. Porque as médias de Birkhoff são constantes em órbitas. Então, a média de Birkhoff do X e do Z estão próximas. Fazendo próximas e para zero, eu concluo que elas são iguais. Tá? Vamos aos épsilons e deltas. Mas esse é o roteiro do filme. Como φ é contínua, dado epsilon, existe delta, tal que distância de x1 a x2 menor que delta implica φ de x1 menos φ de x2 menor que epsilon. Certo? Muito bem. A órbita de X é densa em S1, logo existe K tal que a distância de FK de X a Z é menor que delta. Então, a distância de FK mais J de X a FJ de Z é menor que delta para todo J maior ou igual que zero. E, portanto, φ de FK mais J de X menos φ de FJ de Z é menor que epsilon para todo J maior ou igual que zero. Portanto, 1 sobre N soma com J de 0 é N menos 1 φ de FJ de Z. Calculando a média orbital na órbita do Z, menos 1 sobre N, soma com J de 0 é N menos 1, φ FK mais J de X é menor que epsilon. Tá? Você tem uma diferença no máximo epsilon em cada parcela, são N parcelas, você divide por N, tá? Para todo N. Essa expressão aqui converge para a integral de φ dm. De acordo? A outra eu não sei se converge ou não. Mas se essa está convergindo para a integral e a outra está o tempo todo à distância epsilon, eu posso concluir que
o lim_sup de 1 sobre n soma com j de 0 n menos 1 φ fk mais j de x é menor ou igual que a integral de φ dm mais epsilon, maior ou igual que o lim_inf, maior ou igual que a integral de φ dm menos epsilon. Eu agora gostaria de fazer o epsilon para zero, mas eu ainda não posso, porque o k está aqui e o k depende de epsilon. Eu fixei uma distância aqui e eu escolhi um momento em que essa distância fosse menor que delta, e o delta, por sua vez, depende do epsilon, via a continuidade da função. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Por outro lado, isso aqui é igual ao lim_sup de 1 sobre n soma com j de 0 n menos 1 φ de fj de x. Certo? Porque a média... Está claro? Por que eu posso tirar o k dali? Se você vai calcular a média ao longo da órbita do x ou ao longo da órbita do fk de x, as duas órbitas são as mesmas. Diferem uma da outra por k iterados, e esse k fica irrelevante, que a gente vai dividir por n. Um argumento que a gente já fez várias vezes. Tá? Então, agora eu posso fazer epsilon para zero. Agora o k sumiu. Fazendo epsilon para zero, o que é que eu concluo? Que o lim_sup é igual ao lim_inf e são iguais à integral. Tá? Concluímos que o limite de 1 sobre n soma j de 0 n menos 1 φ de fj de x é igual à integral φ dm. Certo? Quais foram os ingredientes? Bom, a compacidade foi usada, por exemplo, porque eu tomei φ contínua e, de fato, eu usei que ela é uniformemente contínua. Tá? Quais foram os ingredientes? Vou marcar aqui com a cor bem vistosa os ingredientes. Nós usamos o fato de que toda órbita é densa. O sistema tal que toda órbita é densa se diz um sistema minimal. Por que minimal? Porque se toda órbita é densa, não existe nenhum subconjunto fechado próprio, invariante. Qualquer subconjunto não vazio contém algum ponto. Se contém o ponto, por ser invariante, contém a órbita. Por ser fechado, é o espaço todo. Tá? Então, usamos minimalidade. Usamos que a transformação, a rotação irracional é minimal. Tá? O que mais é que nós usamos? Usamos aqui. Usamos que se a distância do fk do x ao z é pequena, então a mesma coisa é verdadeira para os iterados seguintes. Tá? Então usamos minimalidade. Qual o nome que vocês querem dar a isso aqui? Que é uma isometria. Né? Eu não vou escrever pelo seguinte, vocês são jovens inteligentes, e eu posso dizer o seguinte, nós não precisamos que o delta seja o mesmo aqui e aqui. Eu poderia ter um delta 1 e um delta 2, o delta 2 aqui para a continuidade funcionar, e aqui eu tomaria um outro delta 1, com a condição de que o delta 1 e o delta 2 teriam que ser escolhidos da seguinte forma: se eu tenho dois pontos que estão a distância menor que delta 1, então os seus iterados nunca se afastam mais do que delta 2. Então
exemplo. Não precisaria ser o mesmo delta. E nessa formulação de delta 1 menos delta 1 e delta 2, o que é que eu estou dizendo? Que eu tenho, se os dois pontos estiverem suficientemente próximos, então todos os iterados vão estar próximos. Isso se chama... Como é que chama isso aí? Isso é continuidade, né? É dizer que todos os iterados são contínuos, né? Porque você tem dois pontos próximos, os FJs deles estão próximos. Então é continuidade, mas é continuidade com a mesma estimativa para todo o iterado. Vocês lembram como é que se chama? Equicontinuidade. Aqui nós temos isometria, mas não precisa ir tanto. Basta supor que os iterados, que a família dos FJ, dos iterados FJ, é equicontínua. Acabou. Só isso. Só isso. Então, sempre que eu tiver... Estou só identificando os ingredientes que a gente usou nessa prova, evidentemente, com o objetivo desonesto de economizar esforço na próxima demonstração. Tá? Segundo exemplo. Seja F uma rotação irracional. Significa que eu tomo x1, xd. Eu não tenho certeza se eu introduzir essa noção. Envio em x1 mais θ1, xd mais θd. Tá? O td, certamente eu introduzi. O toro é o rd quociente zd. Certo? E irracional significa que esse vetor θ é racionalmente independente. Racionalmente independente é ser independente, mas você só usa coeficientes racionais. E, de fato, a gente costuma apresentar de um jeito um pouco mais simples. Se os coeficientes são racionais, você pode multiplicar tudo pelo denominador e se livrar dos denominadores. Então, racionalmente independente significa que se n1 θ1 mais nd θd for um número inteiro e os ni's forem inteiros, então eles são todos zero. Se vocês quiserem dividir por colocar denominadores, aí podem formular do jeito habitual de LI com coeficientes racionais. É um exercício que está no livro, verificar que nessas condições F é minimal. Isso. Todas as órbitas são densas. Não é um exercício muito trivial, não. E, para minha surpresa, eu não conheço... Deve haver, mas não conheço uma prova elementar disso aí. A prova que eu conheço é a seguinte. A medida de Lebesgue é invariante por essa transformação. Ela é ergódica. Como é que demonstra que é ergódica? Usando série de Fourier do mesmo jeito que a gente fez em dimensão 1. É ergódica, portanto, quase toda a órbita é densa, e daí você conclui que toda a órbita é densa. E a família dos iterados, essa é a parte fácil, é equicontínua.
de fato, são isometrias. As rotações são isometrias do tóro. Toda a órbita é densa. Se você sabe que quase toda a órbita é densa, você sabe que toda a órbita é densa. Nesse caso. Porque, vamos ver. Pega o seu ponto X favorito aí. Perto dele tem um ponto cuja órbita é densa. Quer dizer, a distância menor que 1 micron tem um ponto que vai passar a menos de 1 micron de qualquer ponto no tóro. Como eles nunca se afastam, porque são isometrias, o seu ponto vai passar a menos de 2 micron de qualquer ponto do tóro. Tá? E aí você substitui o micron por qualquer distância. Tá? Esses sistemas são muito homogêneos. Por acaso, na primeira proposição da aula, poderia acrescentar uma afirmação de que, em vez de φ ser uniformemente contínua, φ é elipse contínua? Pode. A proposição do capítulo 0 que eu mencionei diz que se você tem duas medidas, um espaço métrico, tem duas medidas, e para toda a função Lipschitz elas têm as mesmas integrais, então elas são iguais. Tá? Eu falo uniformemente contínuo porque, não sei, Lipschitz parece mais técnico, mas de fato esse é um... Por exemplo, se for na reta, pode substituir então por funções Lipschitz, por funções diferenciáveis, pode, porque é sempre uma questão de densidade. Se você sabe o que vale para um subconjunto denso, num espaço métrico, você pode... Quer dizer, na reta, você sabe que assim, as funções polinomiais são densas nas funções contínuas. Tá? Sempre uma questão de você provar para um subconjunto denso. Por acaso, aqui nesse problema, então, seria simples fazer para φ um polinômio complexo? Seria suficientemente bom para esse enunciado. Bastaria. E será que é mais fácil fazer um complexo ou a gente vai ter menos dificuldade? O que a gente usou? Continuidade. Né? Se é isso que você precisa, quanto menos você supuser sobre a transformação, melhor até para a prova. Né? Se o argumento não precisa de muita coisa, você colocar muita coisa na hipótese pode tornar a prova mais difícil, mas você tentar usar coisas desnecessárias. Tá certo? Tá bom, então... translações no tóron são translações irracionais no tóron, são minimais, foi a parte que eu não provei, mas está como exercício no livro, e são isometrias, logo o conjunto, a família dos iterados é equicontínua e, portanto, são unicamente ergóticas. Eu vou só mencionar um exemplo aqui, eu não vou fazer, porque isso vai ser parte de um dos seminários, então fica para fazer depois, mas para vocês não ficarem com a ideia de que isso são condições suficientes para nós obtermos a ergodicidade única, mas não são condições necessárias. Eu vou colocar aqui um exemplo simples, que não satisfaz essas condições, e, no entanto, é unicamente ergódico. Que é a seguinte transformação: F do S1 vezes o S1, também conhecido como toro T2, que é a XY associa X mais alfa, Y mais X. A minha afirmação é que F é unicamente ergódica.
eu acho que eu vou deixar isso como exercício. Vocês têm condição de fazer esse exercício? Não é trivial não, mas é questão de fazer. Dica, começar por provar que é ergótica. A medida relevante aqui é a medida de Lebesgue. Dica. Provar que Lebesgue é ergótica. Agora, que transformação aqui é essa? Transformação do toro. Ah, eu não falei. Alfa é um número irracional. Transformação do toro. Aqui está o primeiro S1, aqui está o segundo S1. E como é que funciona essa transformação? Primeiro, observem que essa coordenada aqui só depende do x. Isso é um skew product, é um produto semidireto. Tá? A primeira coordenada só depende da primeira coordenada. Isso significa que se vocês pegarem a vertical com um certo x1, uma outra, ela é enviada numa vertical também. O conjunto em que a primeira coordenada está fixada é enviado num conjunto. Quer dizer, a fibração, a decomposição em verticais é uma folhação invariante para essa transformação. Folha vai em folha. Tá certo? É assim que funciona. Ela age no espaço das verticais simplesmente rodando. Tá? Agora, para completar, para entendermos a dinâmica, precisamos entender como é que ela age sobre cada uma das verticais. O que é que ela faz? Bom, ela pega esse ponto aqui, y, e roda. Roda de quanto? Roda de x1. Então, o y vem parar aqui no y mais x1, na vertical. Tá certo? Então, a ação dessa transformação é rodar as verticais e em cada vertical aplicar uma rotação. Só que a rotação depende da vertical em que você está. Por exemplo, se no lugar de pegar essa vertical amarela aqui, eu pegar uma outra bem pertinho, a imagem é também bem pertinho. Mas olha o que acontece com o y. Roda um pouquinho mais. Porque o x1 é um pouco maior que o x2. Tá? E na próxima iteração? Isso aqui, os dois vão para, talvez aqui. O y vem para cá, esse y vem para cá para a posição y mais x1 mais x1 mais alfa. Enquanto que o outro vem para cá para a posição y mais x2 mais x2 mais alfa. Ou seja, esses dois pontos que começaram na mesma horizontal bem pertinho, ganharam uma diferença na vertical pequena, porque o x1 e o x2 são pequenos, estão muito perto. Mas à medida que eu for iterando, essas diferenças vão se acumulando. Aqui já temos uma diferença duas vezes o x1 para o x2. Tá? Então, o fato de que as duas fibras estão rodando com velocidades diferentes faz com que esses pontos que começaram muito perto se afastem um do outro. Então, nesse caso, os iterados não são equicontínuos. Não é verdade que se dois pontos começam próximos, eles permanecem próximos para sempre. Ficou claro isso aí? As fibrinhas permanecem próximas. Mas numa você está rodando de um certo ângulo de rotação e na outra, outro. Então, tem um descompasso. E o descompasso faz com que na vertical esses dois pontos se afastem bastante.
Uma hora, um está no hemisfério norte e o outro está no hemisfério sul. Então, essa aqui não é equicontínua. E isso torna esse exemplo mais interessante. Significa que nós não podemos aplicar aquele argumento lá. Mas essas linhas amarelas e roxas, elas sempre vão andar pertinho uma da outra. Elas duas, sim. Agora, o que eu perdi, então digamos que elas estão próximas 1 sobre 10 elevado a 10. Que esse não poderia ser meu epsilon da equicontinuidade. Tá, elas estão próximas. Agora vamos o y. O y eram iguais aqui. Né? Aqui, a essa altura, na vertical, tem uma diferença de 10 elevado a menos 10, porque aqui rodou 10 elevado a menos 10 mais do que aqui. Muito bem, então aí já tem um degrauzinho. Na vez seguinte, esse roxo volta a rodar 10 elevado a menos 10 mais do que o outro. Então, esse y roxo já estava 10 elevado a menos 10 acima, de novo roda 10 elevado a menos 10 mais do que o outro, então ele fica 2 vezes 10 elevado a menos 10 acima do outro. A diferença na coordenada vertical, a essa altura, é 2 vezes x2 menos x1. Na próxima vez, a diferença na vertical vai ser 3 vezes 10 elevado a menos 10. E fazendo isso 10 elevado a 9 vezes, você vai chegar a um momento que a diferença entre os dois na vertical é 10 elevado a 9 vezes 10 elevado a menos 10, que é 1 sobre 10. Aí você continua um pouquinho mais, faz isso 5 vezes mais, e vai ter que os dois y estão a distância um meio um do outro. O seu relógio e o meu estão girando, o meu tá bom, o seu está ruim, o seu está acelerando 1 segundo por dia. Aí o seu vai ganhando 1 segundo por dia. O seu vai... Coisa que eu não entendi, tudo bem, eles vão estar, mas as linhas deles vão estar próximas. Então. Eu concordo que os y vão estar distantes um do outro, mas se eu pego a distância deles, a distância pontual deles dois está delimitada por essa distância das retas. Não. Cadê o teorema de Pitágoras? O teorema de Pitágoras diz que essa distância aqui, a distância é medida assim, né? Depende disso. Essencialmente é isso mais isso. Se esses dois pontos estão muito longe na vertical, estão muito longe um do outro, não é? Pensa que estamos no quadrado aí, se você quiser. Então, na vertical estão longe, então estão longe. Não adianta a horizontal ser a mesma. Tá certo? E o que acontece é que de cada vez que você itera, o seu relógio anda 1 segundo mais rápido que o meu. Certo? Isso é um exemplo interessante, tem propriedades interessantes. E a verificação de que esse sistema é unicamente ergódico é parte da demonstração do termo de Weyl, que vai ser um dos temas do seminário. Existe mais algum exemplo, além desses aqui, existe mais algum exemplo de sistema unicamente ergódico? Bom, existem vários, mas eu vou insistir um pouco nesse tema aqui, porque no tempo que a gente tem, dá para introduzir um contexto mais amplo, que é o seguinte: o toro é um exemplo de grupo. O toro é um grupo e eu usei esse fato ao definir a rotação. Somei, né? Então agora eu quero considerar mais geralmente G um grupo topológico. Eu já comentei isso aqui, eu quero voltar um pouquinho. Grupo topológico. Ou seja, o que isso significa? É um espaço topológico munido de uma operação
produto, que é uma operação binária, G por G em G, que é uma aplicação contínua, e tal que G ponto é um grupo. É um casamento entre topologia e álgebra. Tem a estrutura algébrica, tem a estrutura topológica e tem a compatibilidade entre as duas, que é essa linha aqui. Tá? Muito bem. Nós chamamos DG, a aplicação de G em G, que a cada X associa XG, e isso é chamado de translação à direita, porque eu coloquei o G do lado direito, e temos também a translação à esquerda. Claro que se o grupo for abeliano, se essa operação for abeliana, essas duas famílias de transformações coincidem. Exemplos de grupos, R, de grupos topológicos, R, os toros, o espaço das matrizes invertíveis, matrizes quadradas invertíveis, D por D, com a multiplicação, multiplicação de matrizes. Esse é um exemplo não abeliano, etc. É uma família enorme de grupos. E a graça dos grupos topológicos é que eles têm automaticamente uma teoria ergódica e, assim, a gente chama homomorfismo. Homomorfismo é uma aplicação de um grupo em outro, contínua, e que é homomorfismo de grupo. E tal que, vamos chamar de H, tal que H de G é G1, G2, é igual a H de G1, H de G2. Definição natural é uma aplicação que preserva a estrutura topológica e preserva a estrutura algébrica. Tá? Aí existe uma família de palavras. Se o G1 e o G2 forem iguais, quer dizer, você tem um homomorfismo dentro do mesmo grupo, você chama de endomorfismo. Se o homomorfismo for invertível, você chama de automorfismo. E existem várias outras. Bom, nós temos o seguinte teorema. Teorema de Haar. Seja G um grupo topológico localmente compacto então primeiro, existe uma medida boreliana μg em G invariante por todas as translações. Invariante por translações perdão, eu quis dizer todas as translações à esquerda. EG. Invariante por EG para todo G. Positiva em abertos e finita em compactos.
Não estou supondo que o grupo é compacto, só que é localmente compacto. E o teorema afirma que existe uma medida boreliana que dá peso finito a todo o compacto, é suportada no grupo todo, em outras palavras, dá peso positivo a todo o aberto, e é invariante por todas as translações à esquerda. Bom, aí vocês perguntam por que eu tenho direito de perguntar por que o teorema tem um favoritismo pela esquerda. E eu garanto para vocês que não tem discriminação aqui. Dado qualquer grupo, você tem um grupo dual dele, que consiste em definir a operação ao contrário. No segundo grupo, no grupo dual, x vezes y é y vezes x do primeiro grupo. E essa operação de dualidade transforma translações à esquerda em translações à direita. Tá? Portanto, tudo que eu diga para a esquerda vale para a direita também. Tá? Se eta é medida invariante eu estou querendo dizer que essa μg é única. Mas eu não posso dizer isso, porque eu não disse que ela é finita. E não é, em geral. Ela vai ser finita, por exemplo, se o grupo for compacto. Porque ela é finita em compactos. Mas, em geral, não é finita. E quando você tem uma medida que não é finita, você pode multiplicá-la por constantes e não muda nada do que está no enunciado. Tá certo? Eu não falei que é uma probabilidade, não falei que é finita. Quando eu tenho uma medida infinita, eu não tenho como normalizá-la. Posso multiplicar por constante e ela continua, multiplicando por constante, continua positiva em abertos, finita em compactos e invariantes por translações. Então, o que eu vou dizer é que isso é a única coisa que pode ser feita. O item B, se eta é uma medida invariante pelas translações à esquerda, finita em compactos, e basta isso, finita em compactos, então eta igual a C μg para algum C. Se por um acaso a medida for finita, então a gente pode dizer que normaliza e aí ela é única. A probabilidade é única, será a única probabilidade invariante por todas as translações à esquerda. De acordo? Bom, então é importante saber quando que ela é finita. Eu já observei que se o grupo for compacto, ela é finita. O item C diz que é C e somente C. Mi G de G é finito. C e somente C. G é compacto. A gente vai voltar a continuar esse tema na aula de amanhã. Deixa eu, então, olhar para esse enunciado com certo cuidado. Esse teorema está dizendo que quando vocês estão num grupo, vocês têm uma medida privilegiada, ou pelo menos uma família a um parâmetro de medidas privilegiadas, que você tem o direito de multiplicar por um escalar positivo, que são privilegiadas porque são invariantes por todas as translações à esquerda. Você também tem, aplicando o teorema ao grupo dual, uma outra medida privilegiada, porque ela é invariante pelas translações à direita. E é natural a gente ter uma certa curiosidade de saber qual é a relação entre as duas. Se o grupo for abeliano, só a mesma.
Tá? É a mesma família, porque a gente aqui está dizendo que a família é única. A única coisa que você pode fazer é variar para uma constante. Então, vamos tentar entender, no caso geral, o que a gente pode dizer sobre isso aqui. Então, quem é DG estrela da MiG? Dizer que ela é invariante por translações à esquerda significa que isso aqui significa que EG estrela de MiG é igual a MiG. Tá? Será que, por um acaso, essas duas medidas são iguais? Em outras palavras, será que, por um acaso, a MiG invariante pelas translações à esquerda também é invariante pelas translações à direita? Só tem uma maneira de verificar. É pegar a MiG, aplicar uma translação à direita e verificar se o que a gente obtém é o MiG. Como é que é? São, porque você está num grupo, transladar, por exemplo, no grupo de matrizes, o que é transladar à esquerda ou à direita? É multiplicar por essa matriz. Com a inversa, é multiplicar pela matriz inversa. Então, da definição aqui, você vê que DG composta DG menos 1 é a identidade. Tá? Certo? Então, eu estou fazendo uma pergunta, não tem razão nenhuma para ser verdade. Mas eu estou dando uma paradinha aqui para a gente entender os personagens que estão envolvidos aqui. Temos um teorema. Eu vou comentar um pouquinho sobre a prova do teorema na próxima aula, mas não quero fazer isso hoje. Como é que a gente encontra essa medida? Mas eu tenho que a medida é invariante pelas translações à esquerda, tenho uma outra medida que é invariante pelas translações à direita, e eu gostaria de entender as relações entre as duas. E um jeito de tentar fazer isso, não vai dar certo, mas um jeito de tentar fazer isso é ver se por acaso não coincidem. Então, será que a MiG também é invariante por translações à direita? Bom, eu tenho uma estratégia para provar isso. Eu vou pegar a DG estrela Mi, eu quero provar que ela é igual a MiG, eu não tenho uma fórmula para MiG, o que eu tenho é a propriedade que a caracteriza, que é ser invariante por translações à esquerda. Certo? Então, eu pego essa medida e vou conferir se por acaso EG estrela, só que não é o mesmo G, né? EH estrela dessa medida é igual a ela mesma. Para todo H. Certo? Se isso for verdade, eu vou estar concluindo que essa medida é invariante por toda a translação à esquerda. Isso vai me dizer alguma coisa. Tá? Vamos lá ver. EH estrela DG estrela de MiG. Vamos fazer aqui um pequeno diagrama. Estou no grupo, eu aplico a translação à direita, em seguida eu aplico uma translação à esquerda, tá? Eu pego a medida aqui, envio para cá pela DG, em seguida envio para cá pela EH. É claro que isso é a mesma coisa que enviar pela composição. Tá? Isso aqui é igual a EH
composta dg, estrela, de μg. Certo? Que aplicação aqui é essa composição? Bom, então aqui você pega x e envia em x que multiplica g, multiplica do lado direito. E em seguida você envia em hxg, você multiplica pelo lado esquerdo. É a mesma coisa que inverter. Translações à esquerda comutam com translações à direita. Quer dizer, se no lugar de fazer isso, eu fizer g EH dg, eu tenho exatamente a mesma aplicação. Toda a translação à esquerda comuta com toda a translação à direita. Observem que duas translações à direita não comutam necessariamente. Uma coisa é multiplicar primeiro pelo G1 e depois pelo G2, a outra é multiplicar primeiro pelo G2 e depois pelo G1. Mas se você está multiplicando uma vez à esquerda e outra à direita, não importa. Então isso aqui é igual a dg composta EH, estrela, de μg, que é igual a dg, estrela, de EH, estrela, de μg. Que maravilha! A μg é invariante pelas translações à esquerda, portanto isso aqui é dg, estrela, de μg. Certo? Portanto, sim, EH estrela de dg estrela de μg é igual a dg estrela de μg. Ok? Então a resposta a essa pergunta é sim. O que vocês concluem daí? Concluem que aquela dg estrela μg é uma medida que satisfaz essas propriedades. Portanto, ela é um múltiplo de μg. Tá? Então, não concluem que ela é igual a μg. Porque a μg não é realmente única. Logo, existe uma constante C que pode depender de H, tal que dg estrela μg é CH μg. Certo? Mas pode depender de H e não há razão nenhuma para que seja 1. Tá certo? Então, a situação é a seguinte, gente. Vocês têm essa família de medidas definida a menos de um escalar. São todas elas invariantes por translações à esquerda. E se vocês pegarem uma delas e aplicarem uma translação à direita, vocês obtêm outra delas. Não necessariamente a mesma. Tá certo? É o que está dizendo aqui. E não é difícil de ver que a aplicação que a cada H associa o C de H é um homomorfismo de grupo. A álgebra está bem representada aqui. Mas não são necessariamente... Tá? Não são, essas medidas não são necessariamente invariantes por translação... São quase invariantes, mas não são invariantes por translação à direita. Agora, se o G for compacto... Se o G for compacto, as medidas são finitas, então podemos normalizar, podemos supor, podemos tomar μg de G igual a 1. Quer dizer, a medida de Haar, nesse caso, no caso compacto, a medida de Haar pode ser normalizada para ser uma probabilidade. Certo? E aí...
Aí a história é outra, porque isso aqui é uma probabilidade, no caso compacto. O iterado de uma probabilidade é uma probabilidade. Isso é sempre verdade. De fato, está claro isso aí? Se volta e meia parece uma coisa misteriosa, mas é óbvio, né? Se você tem uma... se Ni é probabilidade e você faz G estrela de Ni, G estrela de Ni é uma probabilidade. Por quê? Porque G estrela de Ni aplicado no espaço todo é Ni dá para a imagem do espaço todo, que é o espaço todo, que dá 1. O iterado preserva a massa da medida. E nesse caso, então, C de H tem que ser igual a 1. Isso é uma probabilidade. Se é uma probabilidade, o C tem que ser igual a 1. Então, corolário, que eu acabo de demonstrar, é que se o grupo G é compacto, se o grupo G é compacto, toda medida invariante à esquerda também é invariante à direita. Certo? Em geral, você tem a família das medidas invariantes à esquerda, uma família a um parâmetro, e as translações à direita agem nessa família, de uma maneira algébrica, como um grupo. Tá? No caso em que o grupo é compacto, o G, o ambiente é compacto, essa ação é trivial. Elas são preservadas, cada rotação à direita preserva essas medidas. Então, nesse caso, a gente tem uma medida, uma probabilidade, que é invariante tanto à esquerda quanto à direita. Tá? Nesse caso, sobretudo nesse caso, μg é chamado medida de Haar. Você normaliza então a probabilidade, chama essa probabilidade bi-invariante, invariante à esquerda e invariante à direita, única, chamada de medida de Haar. Isso permite, eu vou explorar um pouco mais isso amanhã, permite fazer teoria ergódica em grupos, porque a medida já está dada resulta da álgebra. A teoria da medida resulta da álgebra e da topologia. Tá? Então, plano para amanhã, eu vou comentar um pouco sobre a prova disso aqui. E o que eu quero observar é que o que eu falei no círculo e depois falei no toro é verdadeiro em qualquer grupo. Se você tem uma translação do toro que é minimal, ela é unicamente ergódica e a sua medida invariante é a medida de Haar. Tá? Isso nos dá uma família, de repente, muito maior, de uma construção muito mais geral de sistemas unicamente ergódicos, que é o protótipo. Quando alguém fala unicamente ergódico, pensa imediatamente em translações minimais em toros. Em grupos compactos. Certo? Vocês conhecem algum grupo compacto que não seja nem o círculo nem o toro?